Você vinha conversando já um pouquinho em outros eventos sobre, você falou muito sobre sexualidade, né? Então, a gente me convidou para vir conversar de novo, falar um pouquinho sobre esse tema, que é família, tá? Pessoal, esta obra da Joana de Ângeles, Constelação Familiar, é um livro excelente. Não tem nada a ver com a técnica, tá? Da constelação familiar. Mas ela fala sobre a família, sobre primos, vizinhos, ela fala sobre todo mundo. Se você quiser algum livro sobre o assunto, esta obra, para mim até, depois da série psicológica da Joana de Ângeles, para mim é o melhor livro dela. Então, é um livro excelente. E, pessoal, a intenção não é fazer palestra. A intenção é vir aqui fazer um bate-papo. Já trouxe o material, tá? E a gente pode ir conversando. Aí eu vou ensinar sobre família, sobre lei de causa e efeito, tudo que envolve o tema. Mas está meio dividido, assim. No final eu botei um pouco sobre sexualidade. Mas se alguém quiser já perguntar algo, fique bem à vontade, tá, pessoal? Até porque a gente vive um momento especial na Terra hoje. Esse processo de transição, tem muita coisa acontecendo, tem muitos resgates coletivos acontecendo, tem muito espírito reencarnando que traz toda uma carga do passado, né? Como é comum, mas uma carga especial, uma carga a mais. Ah, tá, obrigado. Tem um processo de obsessão coletivo, tem um ataque aos jovens no geral, então tem muita coisa acontecendo realmente, tá? Então fiquem à vontade de perguntar, tá, pessoal? Combinado? Tá? Aquela de sempre, eu sempre faço assim, 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 não. Combinado? Combinado. Tá. Vamos lá. Quem lê essa para mim, pessoal? Deixa eu interagir. Família. Uma constelação familiar é constituída por espíritos afins, seja pelas realizações nobilitantes do amor ou através dos graves compromissos perturbadores a que se vincularam em outras existências. Igualmente, pode organizar-se com alguns outros espíritos que se candidatam à afetividade, em ensaio para a ampliação dos sentimentos afetivos em torno da sociedade em geral, compondo a sociedade universal. Obrigado. Então, aqui a Joana de Ângeles já diz várias coisas. Quando a gente forma uma família, já com a intenção de ter filhos, a gente tem aquela utopia de que vai ser tudo maravilhoso, vai ser tudo muito bom, tudo lindo, né? Mas a família, então, ela tem toda uma carga de várias existências que se conglomeram agora no momento. Então, tem espíritos antagônicos que vêm para se acertar com a gente, mas também não é só desgraça. Então, vem familiares, espíritos familiares afins, já tem uma carga emocional saudável com a gente, de harmonia. E aí, os outros se mistura isso tudo, tá? E forma um núcleo familiar. Então, ficam alguns espíritos afins e outros inimigos. Para quê? Para facilitar o acerto de contas entre aqueles que precisam. Então, é bem comum, por exemplo, o filho está melhor com o pai e não está tão bem com a mãe, ou até o contrário. Então, às vezes, fica dois grupos ali, tá? E se reencontram agora para justamente tentar essa harmonização. Então, vem toda uma carga do passado junto. E os filhos, pessoal, eles são altamente conectantes com os nossos conflitos. Tá? Quando um filho nasce, vem toda essa carga junto, então, mas a gente tem uma dificuldade com essa criança, com esse espírito ali, essa carga, ela acorda muito em nós. Vou dar um exemplo. Tinha uma mulher, tranquila, assim, tá, teve uma filha. Logo depois que a filha nasceu, ela começou, pessoal, todo dia com uma enxaqueca. Todo dia. Tá? Depois ela viu o seguinte, e conforme a filha foi crescendo, elas tinham muita dificuldade, elas brigavam demais uma com a outra, tinha muita dificuldade na relação. Essa dificuldade mostra justamente que eram espíritos antagônicos, que tinham essa divergência entre elas. E aí depois ela viu, no processo de regressão, o seguinte, que a filha agora foi no passado inquisidor, tá? E a mãe, ela foi, entre aspas, uma bruxa, ela fazia chazinho, ajudava os outros, né? Mas que a Igreja Católica era mal vista, era uma bruxa. Então foi a própria filha que no passado torturou ela. Ela botou até um capacete assim de ferro que apertava assim e torturou ela até a morte. Então o que aconteceu? Ficou o vínculo de ódio.
envolviam que ela carregava a culpa, a filha, e a mãe carregava esse ódio. E aí, então, quando a filha nasce, ela se conecta, se liga com todo o trauma de antes. E como ela sofreu na cabeça a tortura, o sintoma vem enquanto enxaqueca. Mas ela já como mãe e filha para se acertar. Então, aquela questão, né? A gente sempre espera um filho, né? Acolhe, etc. Mas a gente não sabe qual é o espírito que vai vir ali. Mas sempre, pessoal, sempre tem uma vivência conosco antes. Dificilmente é um espírito que a gente não conheceu, não vivenciamos em outra vida. Tá? Em raras exceções, até ela diz aqui, Joana de Anjos, essa frase é bem completa, às vezes vem um espírito de outra cultura, né? E reencarna, assim, bem aleatoriamente não, mas uma família nova, digamos, espiritualmente falando, para aprender valores novos, com vistas a um futuro ainda. Mas, na grande maioria, nós somos espíritos que já nos conhecemos e nos reunimos ali, com as afinidades e com as dificuldades, principalmente, para se acertar. Porque pensa, pessoal, vamos supor alguém que me mata, que passa a ter um ódio, agora, nessa vida. Para eu perdoar ele, é muito mais fácil esse espírito vir como meu filho do que ser minha sogra, por exemplo. Aí vai piorar tudo. Tá? Assim como o filho é mais fácil de praticar justamente o perdão. Tá? Sigamos. Quem é essa? O lar nem sempre se apresenta como um reino de júbilo, mas quase sempre como um campo de batalha no qual espíritos litigantes, adversários de ontem ou amantes frustrados do passado reencontram-se para as transformações emocionais que se fazem necessárias sob a inspiração do amor. Então, essa é uma grande situação que acontece. Como a gente está no processo de transição planetária, e muitos espíritos precisam da oportunidade agora para reparar e se acertarem, e aí, por consequência disso, conseguirem continuar aqui reencarnando-se. Então, como diz o Manuel de Miranda ainda, há vários espíritos que têm algum vínculo conosco, que estavam há séculos nos umbrais, por exemplo. E reencarnando-se agora traz toda essa carga emocional. E quando a gente percebe desde pequeno tal qual pendor negativo de algum filho, é justamente para ajudar, trabalhar, ajudar, digamos, consertar ele um pouquinho, né? Para facilitar e que ele continue aqui evoluindo. E também o contrário, né, pessoal? Às vezes o filho é mais tranquilo, é um espírito mais, digamos, mais ameno, e a gente carrega muita culpa. A gente que fez um grande mal. E aí, quando o filho nasce, nós nos conectamos com essa culpa maior. A mãe, quando isso acontece, muitas vezes entra em depressão pós-parto. Né? E vai tendo outras dificuldades. Isso já é perceptível quando a mãe vai gestando a criança. O processo de gestação, tá, é um ótimo processo de remodelação do perispírito. Então, se o espírito carrega uma energia mais densa, uma coisa mais pesada, a mãe espera tendo muito enjoo, muito vômito. É uma forma de fazer um expurgo do espírito que está ali reencarnando. E tem uma simbiose, pode falar. Nessa questão da gestação, também aquela sensação, a mãe estava enlouquecida para engravidar, queria ter filho. Quando engravida, não consegue amar aquele filho. Começa a ter uma aversão na gravidez. Isso também é um sinal, né? Sim, sim. E a aversão àquelas pessoas que são contrárias ao espírito, eu acredito, porque começa a ter aversão ao marido. Não pode mais ver, não pode sentir o cheiro do marido, né? Essas coisas. Ou uma criança da família, não pode ver aquela criança. É bem lembrado, o que acontece assim. Já vou retomar isso que eu falaste agora. Quem é essa nossa? Essa frase a gente trouxe outra palestra, inclusive, pessoal. Quem é? Amantes que se corromperam e se abandonaram renascem na condição de pais e filhos, a fim de alterarem o comportamento afetivo e sublimarem as aspirações. Inimigos que se atiraram em duelos políticos, religiosos, afetivos, esgrimindo armas e ferindo-se, matando-se, retornam quase sempre na mesma consanguinidade, a fim de superarem as antipatias que remanescem. Traidores de ontem agora se refugiam ao lado das vítimas para conseguirem o seu perdão.
vestindo a indumentária do parentesco próximo, porque ninguém foge dos seus atos. Legal. Porque essa frase é bem completa também, que vem um pouco do que tu falaste agora, né? Então, por exemplo, quando os pais querem muito ter filhos, tá? Tem aquele desejo, a mãe também, etc. Acontece duas coisas, o desejo que ela já carrega, enfim, né? Pelo próprio instinto paternal, etc. E aí, quando o espírito ele é finalmente trazido para ir se ambientando com os futuros pais, a gente sente inconscientemente ele ali, e se é um espírito antagônico, perde a vontade. Vamos adiar um pouco mais, a minha carreira agora, vamos esperar mais um pouquinho, ver que não é a hora. Por quê? Inconscientemente não quer receber aquele espírito. Tá? E aí acaba perdendo a vontade muitas vezes. E muitas vezes nós supomos, aquele espírito tem uma afinidade com a mãe, tá? Mas é um inimigo do pai. Aí acontece o que tu falaste agora. Porque na gravidez tem uma simbiose. A mãe passa suas questões para o filho, mas a mãe também sente o que o filho sente. Então, se esse espírito reencarnante odeia ter uma atividade com o pai, a mãe não quer ver o marido nem tentado mais. Tá? Um exemplo disso são os desejos da mulher. Né? Sei lá, a mulher odeia mamão, né? Mas na gravidez só quer comer mamão. Aí, quando nasce a criança, ela não tem mais desejo. Mas é quem gosta de mamão depois é o filho. Aquele desejo da mãe não era da mãe, era da criança. E assim vai para os sentimentos. Tanto é que é bem comum, depois que a criança nasceu, aquela aversão que a mulher tinha durante a gravidez pelo marido, passa. Por quê? Porque a aversão não era dela, era do filho ou da filha. E aí isso vai se manifestando depois, né, durante a vida, para se acertar. Né? E aqui ela fala na fase inicial, ali, amantes que se corromperam, se abandonaram. Entra aquele negócio do complexo ediénico, né, e de Elétra, né, que Jung falou, Freud falou, que é quando a filha se apaixona pelo pai e o filho pela mãe. Tá? Só isso é muito mais comum do que a gente pensa. Mas não pensa assim só uma paixão, uma sexualizada, não é isso? Uma admiração maior, né? O que acontece? Nesse quesito, esses espíritos já foram amantes para relações afetivas sexuais no passado. Tá? E aí teve alguma traição, teve algum abandono, teve alguma coisa nessa questão. E aí, então, reencarnando-se agora, para sublimar esse afeto. Tive um caso, uma vez, por exemplo, de que a mulher tinha muita sentimento de rejeição, porque o pai abandonou ela. Quando ele se mudou, foi para outra cidade, outro estado, na verdade. Isso doeu demais nela, óbvio. E aí, mais tarde, ela viu o seguinte, uma regressão, enfim, que no passado, eles eram amantes. Tinha um desejo enorme pelo outro. E agora, então vieram, enquanto pai e filha, para se sublimarem, para não ficar um amor só sexualizado, mas um amor mais fraternal, um amor mais real. Só que, quando o pai vê a filha mais crescidinha, acorda os desejos da outra vida. E aí, no fundo, o pai, para não saltar dentro da dignidade, para não acabar até talvez abusando a filha, alguma coisa nesse sentido, ele se afasta. Ele se afasta por amor à filha. Porque aquele desejo do passado veio com força. Então, fruto do que eles conquistaram no passado. Pessoal, eles não vieram para se afastar, entendeu? Vieram para sublimar. Mas, pelas dificuldades de cada um, do pai principalmente, para não cometer qualquer ato complicado, ele acaba se afastando da filha. Então, essas questões de relacionamento, assim, de coisas que ficaram, pessoal, isso é muito forte na família. Até na obra Loucura e Obsessão, narra um caso semelhante. Fala de Lício. Lício era um rapaz homossexual. Tá? O que acontece? O marido traído, na outra vida, hoje era o obsessor de Lício. Tá? E o tio de Lício, que era casado, era heterossexual, quando vê Lício na adolescência, ele sente uma atração
quase que irresistível pelo sobrinho. Porque ele reconhece inconscientemente o amante da outra vida. E aí o obsessor, que foi o marido traído da outra reencarnação, ele induz os dois a se procurarem sexualmente falando. Isso acaba acontecendo. Mas para quê? Qual era a estratégia do espírito? Ele queria que os dois se procurassem sexualmente, e aí o obsessor induzia o pai de Alice agora a achá-los no momento ali. E aí, pela raiva que viria, pelo sentimento confuso que viria na hora do pai, fazer o pai matar o próprio filho. E causar todo um transtorno. Né? Então, olha como as nossas ações de sentimento, elas repercutem por muito mais de uma encarnação. E aí isso fica pendente. Então, de alguma forma, a vida vai reaproximar para a gente sublimar, para a gente superar. E quanto mais difícil, quanto maior o sentimento de ódio, de aversão, de culpa, mais pertinho vem da gente. Usualmente na mesma família. Até também vem na casa espírita, vem com vizinhos, vem no trabalho. Vocês já viram pessoas assim que vão, sei lá, se mudam para uma cidade, ou começam a estudar o espiritismo, né? Aí vem numa casa, não é aqui. Aí vai em outra casa espírita, mas também não é aqui. Aí vai em outra cidade, outra casa espírita. Não sei porquê, mas é essa casa. O que acontece muitas vezes nesses casos, pessoal? A casa que a pessoa fica pipocando, aquela que ela se encontra finalmente, é a casa onde os trabalhadores, no geral, são seus antigos cúmplices de outra vida. E agora que tem a tarefa, como se perverteram juntos no passado, tem a tarefa de se arrumarem através do bem agora. Então o grupo se reúne através do bem para o mal de antes. Por isso as tais casos são familiares, outras não são tanto. A Joana de Ângela, nessa obra, né, ela fala que até os vizinhos da gente, pessoal, não são meramente aleatórios, que tem algum vinho. Se aquele vizinho está funk de manhã, de sábado, no domingo de manhã, alto, é um reencontro também. Tudo ela fala aqui nessa obra. Tá? Só que quanto maior a dificuldade, mais perto vem da gente. Tá? Então, o Carlos já trouxe uma palestra, fala o seguinte. Então, tinha um casal e o homem e a mulher começaram a ter crises de pânico juntos na mesma época. Tá? E as crises de pânico do rapaz são muito mais intensas. Então ele procura amparo. E ele viu o seguinte, pessoal, que na outra reencarnação, a atual esposa fora sua mãe. Até na hora da relação íntima do casal, ele sentia uma certa vergonha. Porque no inconsciente dele estava a mãe, dela estava o filho. Tá? Mas nada que atrapalhava. E na outra reencarnação, então, o pai dele era alcoólatra. Toda vez que chegava alcoolizado em casa, ele batia na esposa, batia na mãe. Ele cresceu vendo isso acontecer. E aí, um dia mais crescido, mais fortinho, isso se repete, ele foi defender a mãe. Quando ele vai defender a mãe, o pai, que é isso, moleque? E alcoolizado, né? Certamente estava obsidiado também, nesses casos. E bate no filho. E bate. E mesmo sem ter a intenção, pessoal, pelos ferimentos que fica, o pai acaba matando o próprio filho. Tá? Então ficou uma relação de ódio e de culpa. A culpa que o pai carregava, e ódio da criança, e ódio até da mãe. Imagina, a mãe que perde o filho porque o marido bateu, imagina o ódio que dá. Tá? O que a vida faz sempre, ela vai reaproximar. Tá? Muito provável, se não apareceu, mas muito provável, esse trio ali já vinha de antes. Tá? Daqui a pouco o pai alcoólatra de agora foi o marido traído antes. E vem com o rancor inconsciente, faz o que faz, que não justifica nada para explicar a situação. Então a vida reaproximou mais uma vez. E agora, aquele antigo pai alcoólatra estava programado para vir como filho. E aí sempre, ou quase sempre, a gente vai reencarnar, pessoal. A espiritualidade de luz nos traz para o futuro lar, para a futura casa, apartamento, para ir se ambientando. Aí o que acontece, né? De que a mulher quer engravidar, se sente que o espírito antagônico e não quer mais. Segura um pouquinho. E então, quando o espírito é trazido para o futuro lar, o casal sente conscientemente o inimigo ali. E ambos entram em
Mas não prejudica, porque se conecta com a dor, se conecta com o trauma, com o sofrimento. Lembra? Os filhos são altamente conectantes com as questões do passado. Aí deu um meio ano, a mulher engravidou de novo. E o menino. Também provável esse filho veio para se acertar. Fácil vai ser? Provavelmente não. Mas até, pessoal, como esse filho, no caso, o antigo pai lá, após, reencarnou muita culpa, talvez seja um filho mais dócil. Como fez muito mal antes, não vai fazer mal agora. Mas tem uma grande probabilidade deste filho fazer mal para si. Virar alcoólatra de novo. Pela culpa que carrega. Entendeu? Mas talvez este pai, né, que foi morto pelo pai que eu já fiz no passado, tá? Quando o filho fazer uma arte, né? O pai vai lá educar batendo, talvez ele vai naquela etapa, mas vem aquele ódio de antes e o pai bata demais a criança. Motivado pelo ódio, inconsciente. Então, a forma como nós agimos com nossos filhos fala muito do que a gente carrega. Por isso, a questão de filhos, de famílias, ajuda muito também no autoconhecimento, no autodescobrimento. Faz sentido isso, pessoal? Minha vontade para questionar. Bom. Essa discussão da outra palestra, só vem repetir, pessoal. Vocês viram aquela palestra do perdão? Viu? Sim. Tá. Como é que funciona, então, né? Sistematicamente. Todos nós já fizemos algum mal, sem exceção, tá? Até a Joana de Anjos fala que a própria crueldade, ela é um processo, ela é uma fase do processo evolutivo, que não é mais tão cruel porque já foi muito. Então, a gente vê hoje vários psicopatas aí no mundo, eles vão ser no futuro, tá? Pessoas ótimas também. Sabe o Marlon Santos, que ele média de cura tem no Caxias do Sul? E que ele mesmo fala sobre ele, que na outra reencarnação ele foi nazista. E chefiava campos de concentração. Então vinham as filas, tá? Vinham as filas, e ele canalizava, quebra de gás, trabalho forçado, fez para aquilo. Fiel ao nazismo. Hoje ele faz a mesma coisa. A mesma. Só que fiel a Jesus. Vem as filas e ele cura. Então, percebe que é a mesma energia, é a mesma força, é a mesma fidelidade. Tá? Então a pessoa, um jurista, psicopata agora, no futuro vai usar todo esse conhecimento para fazer justiça mesmo, para fazer o bem. Tá? E assim é com todos nós. Deus analisa a nossa virtude, que antes era para algo ruim, mas para algo bom depois. Tá? Então são fases do processo evolutivo. Ok? Tá? Então todos nós já fizemos algo mal. Tem uma setinha ali para de um para o outro. Duração do computador. E a pessoa, quando faz o mal, fica com culpa. Tá? Pessoal, isso se instala automaticamente. Né? Livros espíritos. As leis de Deus estão na consciência. Quando eu fiz o mal, eu sei que eu agi mal. E aí se instala automaticamente a culpa. Eu posso fugir, posso negar, mas eu já perco a paz, não durmo bem à noite, fico um pouco inquieto, porque a culpa se instala automaticamente. Por mais que eu procure anestesiar ela, mas ela está ali. Tá? E a outra pessoa fica com ódio, tá, pessoal? E aqui está a questão do espírita, tá? O espírita tem uma dificuldade enorme de admitir que sente ódio. Às vezes eu tenho que convencer as pessoas no consultório, e não, isso não é disso, é ódio. Mas ódio é coisa de espírito inferior, né? Umbralino. A gente sente no máximo aquela raivinha. Não, é só uma raivinha aqui. Porque eu não quero o mal dele. Mas Deus. Então a gente atira para Deus é uma coisa que é nossa. Então só todos nós sentimos ódio em maior ou menor grau. Bom? Eu tenho certeza. Pessoal, se a gente não sentisse ódio e culpa, a gente não ia adoecer. Porque o que destrambelha a parte espiritual, energética, é a base tem ódio e culpa por trás. E que leva a essas pistas por consequência. E entra aí de causa e efeito. Então, o algoz de ontem vai ser quem hoje? A, entre aspas, vítima.
E essa vítima vai reencarnar cheia de quê? Não, o voz de ontem está com a culpa, vai ser hoje, entre aspas, vítima, vai reencarnar cheio de coisa, de culpa. E a própria culpa que esse espírito vai reencarnar vai fazer ela atrair o mal que ela causou. Tá do ladinho ali, acerta. E aí, então, por exemplo, vai sofrer uma traição muito grande no casamento, a perda de um grande emprego, algo nesse sentido. A vida vai estar devolvendo, vai sofrer um baita golpe, vai perder muito dinheiro, vai isso, vai aquilo. Ela está ressarcindo. Porque a culpa vai fazer ela atrair o que ela sofreu. Mas lembra aquele caso no dedo que eu falei já? Tinha um espírita, médium, eles me perguntam o que eu falo nesse caso, não vou repetir. Tinha um espírita, um médium, que ele ajudava muitas pessoas, tá? E volta e meio o mentor dele vinha. Dá um recado para fulano. Fala para ciclano. Então assim ele conseguia ajudar muita gente. E aí no dia do trabalho ele perde o dedo. E aí ele fica brabo com o mentor. Vem cá! Para ajudar os outros, tu tá sempre aqui, incomodando. Mas quando eu precisei, cadê tu? Que mentor de Araque é esse? Não me ajuda? E se revolta, ele fica bravo com o mentor. Tá? Larga a casa do espírito de mão. Dá um mês e volta. Aí vai para a reunião mediúnica que ele participava. A primeira mensagem para quem, pessoal? Para ele. Fulano, em função do mal que você fizesse no passado, você veio com uma marca perispiritual para perder, o braço inteiro. Mas você vem fazendo bem, ficou só a liçãozinha. Então não reclame. Ou seja, pessoal, o mal que a gente sofre, que a vida devolve, não é o mal que nós causamos. É só o fator educativo. E aí pensa, o que a gente sofre é tão grande, imagina que nós não causamos, pessoal, é muito maior. Tá? Até tinha um caso curioso, uma mulher, ela quase foi abusada 3 vezes na vida, assim, quase. E alguém salvou ela nos finalmente, tá, pessoal? E tinha um caso em particular com ela, que ela começou a trabalhar com crianças abusadas. E ela fazia um trabalho muito bonito. Ela ajudava muito aquelas crianças, aquelas meninas, sua maioria, né? Tinha um amor muito grande, ajudava muito elas, etc. E aí ela fazia um tanto esmero o trabalho dela, que ela foi promovida. Só que na promoção, na prefeitura, na minha cidade, né? Na promoção, ela passa por um cargo de coordenação. Tá? Ganha melhor, um trabalho mais tranquilo. Só que aí começa uma tristeza. Se agrava a tristeza. E ela entra em depressão, ela se deprime. E a depressão não é algo ruim. A depressão é a mente, no fundo a alma, te forçando a olhar para dentro para tu revisar alguma coisa na sua vida. Tá? Depressão traz um benefício, se bem escutado. E bem resumido no seguinte, pessoal, que na outra vida ela foi um pedófilo, um homem. Tá? Então, reencarnando-se agora com a culpa que ela carregava do passado, tá? Ela atraiu o mal que ela causou. Tanto é que ela quase foi abusada 3 vezes. Né? Só que, pela renovação dela, pelo comprometimento do bem que ela iria fazer, ela teve uma moratória, que foi só o susto. E quando ela se afasta do trabalho com as crianças, ela se afasta da própria autocura. E aí vem a depressão. Eu preciso disso, preciso ir por esse caminho. Porque nós nos curamos através dos outros, pessoal. E é aquela coisa assim, se tu vem com uma tarefa, uma missão, em tal ou qual área, se tu vai para outra área por dinheiro, por isso, por aquilo, tu pode estar bem financeiramente, tu pode estar bem de saúde, relacionamento, família, tu pode estar bem no geral. Mas aquele vazio tá ali, e bem grande. Gritando, fulaninho, não é por aí, é um outro caminho.
Tá? Então, no caso dela, também veio só a liçãozinha, pontinha do dedo, pelo bem, pelo comprometimento do bem que ela iria fazer. Tá? Sigamos. E aí, de alguma forma, a vida vai reaproximar a minha antiga vítima. Só que a minha vítima de ontem vai reencarnar cheia de ódio. Cheia de ódio. E aí, então, vai ser no trabalho, aquele meu colega, o chefe, que vai, de alguma forma, me agredir, me prejudicar. É na casa espírita, aquele meu colega que vai ter inveja, vai ter alguma coisa, ele vai descarregar aquele ódio em mim de alguma forma. Tá? É o pai que bate muito na criança, a mãe negligente com o filho que não quer dar de mamar, porque tem um ódio inconsciente. Quando a mãe tem dificuldade de amamentar o filho, o ódio que carrega é ela. Quando a criança não quer pegar no seio da mãe, quem carrega esse ódio inconsciente é o próprio filho. Por isso, às vezes, tem essa rejeição. Então, de alguma forma, esse ódio ele vai se manifestar. Tá? E aí, fazendo mal, também fica como? Então, vieram para se acertar e só piorar ainda mais. E Deus é amor, Deus é paciente. E aí, então, fica no ciclo, às vezes, pessoal, por séculos. Por séculos, tá? Então, todos nós, sem exceção, estamos cheios de ódio, culpa, não temos a necessidade do perdão, do auto-perdão. E é por isso, para facilitar esse perdão, que nós temos a família que nós temos. É pela relação, pelo atrito, que isso aflora, para no fundo se perdoar. Observem, pessoal, por exemplo, como o filho ou filha tem mais dificuldade com o pai ou com a mãe. É esse filho ou filha que cuida dos pais da velhice. Sobra para eles, é obrigado a ser eles. Né? Deu até uma situação curiosa. Eram 3 irmãos, 2 mulheres e um rapaz. E o pai foi bem cruel com eles, tá? Foi bem perverso na infância deles. E aí o pai, com diabetes, mais tarde, foi perdendo a perna, foi degringolando, sabe? E nessa perda de saúde física, as filhas se aproximaram do pai, começaram a cuidar, mas tinham mágoa e foram se acertando com o pai, ao longo dos anos, tá? Se acertaram com o pai. Perdoaram ele. Mas o filho, eu odeio o senhor. E aí, então, eu já estava assim as pernas, com cuidados, precisava de vários cuidados. Então, elas cuidaram bastante por mais de ano ali do pai. E aí, elas, merecidamente, foram descansar, para a praia. Quando chegam na praia, só dá 2 dias, o irmão liga. Olha, o pai foi para o hospital, me ligaram aqui, e vocês têm que voltar para cuidar dele, porque eu não vou. Tá? E ela, olha, a gente cuidou nem tempo. Cabe a ti. Não vou, eu odeio ele. Nós vamos voltar, faz tudo. Discutiram um monte, pessoal. O rapaz foi. Foi lá cuidar do pai, etc. Chegou só para cuidar, para ficar junto mesmo. Mas do ladinho ali, as horas passando, olha aquela situação. Porque eu te odeio. E aí foi. E aí começaram a conversar. Chorou, aquela coisa toda. Foi um longo processo mesmo. O filho pede desculpas, pede perdão pelo afastamento, perdoa o pai. No outro dia que morre, o pai desencarnou. Ou seja, às vezes o familiar está naquela situação de morre, não morre, vai, não vai, não é que está pagando, que está resgatando. Pessoal, muitas vezes não é só por ele. É uma oportunidade para nós, para os filhos, para ter aquele tempinho a mais de praticar o perdão. Então a vida, ela de alguma forma vai te levar a perdoar. Pela dor ou pelo amor, vai de cada um. Mas a vida leva a perdão necessariamente. Teve um outro caso de um rapaz, também a mãe estava lá, vai, não vai, morre, não morre. Eles tinham muita mágoa do outro. Então vai lá, conversa com tua mãe, fala com ela, perdoa ela, desculpa ela, abre o coração, fala. Aí ele fez isso, né? Conversou com ela, perdoou, lavou a roupa suja ali. Ela não falava, mas ela apertava a mão dele, assim.
Depois fazia isso no outro dia, ela vai desencarnar. E ele falou, aí depois ele falou assim, cara, eu matei minha mãe, não adianta falar. Só ajudou ela a seguir em paz. Então, esse processo aí do final da existência, muita coisa acontece ali. E às vezes também, por aquilo, a gente acaba segurando os parentes então para morrer. Né? Sabe aquela melhora que dá antes da morte? O parente está ali. Isso até aconteceu com meu irmão. Meu irmão tinha 13 anos, então era uma criança. Né? Tava ali, morre, não morre, vai, não vai. E aí teve aquela melhora súbita. Aí meus pais descansaram, para casa também, fomos descansando. No outro dia, partiu. Por quê? Aquela melhora, os espíritos dão passe no enfermo ali, eles recuperam um pouco pela vitalização da energia, aí os parentes se afastam, vai ficar bom. E aí nós mentalmente desligamos um pouco, que permite o processo de desenlace do espírito. E aí? Também como muita coisa faz sentido, tá, pessoal? Sobre isso ainda, tive uma família, ela sempre segue, que é só uma passagem. Um dos sintomas que os médicos, enfermeiros, da pessoa que está para morrer, que vê, vai partir mesmo, é que ela começa a alucinar com pessoas que já morreram. E não é alucinação, pessoal, eles estão vindo ali buscar, dali receber. O parente está para desencarnar e facilita o processo de desenlace. Tá? Ou o contrário, soltar ele para morrer, coisa e tal, e aí ela começa a ter pânico, ter uns negócios assim, não quer partir, porque quem está ali não são os familiares, são os cobrados, as pessoas que prejudicam. Até muita gente fala daquelas experiências de quase morte, sabe? Pessoas que quase morrem e que narram do lado espiritual, né? Narram recebendo parentes e tal. E muitas acordam com uma espiritualidade muito grande e se melhoram muito. Mas em torno de 30% das EPMs, das experiências de quase morte, são traumáticas. A pessoa se quase morre, sai do corpo, que estaria esperando? Os cobradores, os obsessores. E aí ela não quer partir. Então, muita experiência bem legal, mas tem muita experiência, pessoal, que é bem traumatizante. Sigamos. Olha o que fala de Diana. Arrasta-se por séculos de sofrimento excruciantes, passando de vítimas a algozes reciprocamente. Até que o amor, então, apareça e faz o pessoal se perdoar. Na obra Dramas da Obsessão, narra um caso assim, que havia uma família em que 2 membros cometeram suicídio, tá? E o terceiro membro, uma mulher, tentou suicídio 3 vezes sem sucesso. E era uma família bem perturbada, pessoal. E aí um vizinho, no caso era espírita, ele vê a situação da família, ela tenta se matar, e olha só, o poder da prece. Ele faz uma prece, pessoal, pedindo amparo para aquela família. E através de uma única prece, desencadeia-se todo o amparo espiritual para aquela família ali. No resumo da ópera, o próprio Bezerra vem, tá? E começa a amparar a família. Então tinha a família perturbada, encarnada, e desencarnados, obsessores, haviam 4 espíritos. Um pai e 3 filhos. E na ideação suicida, pessoal, quando a pessoa quer se matar, sempre tem obsessão espiritual. Sempre. Por mais que o fator desencadeante não seja obsessivo, o que muitas vezes tu por sintonia acaba atraindo espíritos afins. Vamos supor, sei lá, perdi o emprego, minha mulher me deu um pé na bunda, então dá aquela coisa assim. Não dá vontade. Dá aquela angústia, mas vamos matar. Então a causa foi algo concreto, algo externo agora, correto? Mas aí, por eu emitir essa onda mental, eu acabo atraindo espíritos que vão agravar. Não vale nada. Para que viver essa vida? Pagar boleto? Sério? Vem para cá que é muito bom. Eles começam assim. E aí a pessoa, às vezes, fica o dia inteiro ouvindo. Não vale nada. E aí ela não aguenta o dia por desespero, acaba cometendo. Então, na ideação suicida, pessoal, sempre tem obsessão espiritual. Então, viram ali o pai e os 3 filhos obsidianos. Aí foram ver onde começou a trama. A família obsidiada, hoje, os perseguidos, há quase 4 séculos atrás, eram inquisidores.
E a família, que hoje eram os obsessores, eram judeus. Tá? Então eles perseguiram, torturaram e mataram a família toda. E aí tinha o pai, os 3 filhos e uma sobrinha. A sobrinha, ela foi abusada sistematicamente até a morte, tá, pessoal? Tortura bem complicada. Por que essa sobrinha estava obsidiando? O que ela tinha feito? Ela perdoou. Quando a gente perdoa, a gente segue adiante. Então ela perdoou e seguiu a resolução dela. Tá? E aí foram ver mais atrás ainda a família de judeus, que na Inquisição foi perseguido, lá atrás eram doutores da lei, que mataram vários cristãos, inclusive. E este grupo já vinha se digladiando há muitos séculos. E a vida é aproximada, eles brigavam. Tá? Então tem desobsessão, etc, etc. O que acontece? Qual é a próxima tentativa de solução entre esse grupo? Decide a espiritualidade que todos reencarnariam, os judeus, os inquisidores, todos reencarnariam na mesma família. A sobrinha esta foi abusada até a morte, por ter e perdoou, pela capacidade afetiva dela, ela seria a mãe de todos. E o pai ali seria o pai do povo todo também. Tá? Agora pensa no seguinte, essa sobrinha, ela já tinha um afeto, um amor pelos primos. Gostava dos primos, então já tinha um amor natural. Então receber os primos depois como filho seria tranquilo, seria muito bom. Agora essa mesma mulher recebeu como filhos os seus torturadores, os seus estupradores. Pergunto, pessoal, esta mãe teria o mesmo afeto pelos filhos? Claro que não. Por mais que amasse, né? Mas é diferente. Agora veja, como irmãos, judeus inquisidores, esses irmãos iriam se amar lindamente? Iam brigar na adolescência, se fosse a vida toda, inclusive. Mas olha só, se esses irmãos não se matarem nessa vida, já é uma grande evolução. Sem forçar, pessoal. Se não se matar, já evoluíram um monte. Um monte. É. Então, aí vem que fala de religiões. Espiritismo. Essa família é uma conjunção de muitos sentimentos aí. De muitas coisas. O pessoal vem de séculos. Vem de séculos. Já teve um caso, por exemplo, a mãe tinha um filho, né? Amado, normal, tudo certinho. Filho de 5, 6 anos. E ela é engravida de outro guri. E essa criança já tem enjoo na gravidez, foi uma gravidez mais difícil. Depois que a criança nasce, ela não conseguia dar de mamar para o filho. Ela sentia um asco pelo filho. Pessoal, vocês já viram alguma mãe admitir isso? Que odeia o filho, que não gosta do filho? Tem um asco por ele? Já viu? É raro, mas acontece. Tem uns casos que acontecem, né? Mas a maioria não fala. Apesar de sentir. Oi? Não admite. Não quer aceitar e se culpa. E aí muitos entram em depressão pós-parto. E aí depois ela vai procurar ver o seguinte, bem resumido, que no passado, esse filho hoje foi um homem que se apaixonou por ela. Ela não correspondeu ao afeto. Aí ele disse, se tu não for minha, não vai ser demais ninguém. E aí ele abusa e mata ela. Então ficou o vínculo de ódio ali, a vida reaproximou. Daqui a pouco, pessoal, esse encontro ali não foi aleatório também. Bem provável ela seduziu ele antes, porque não justifica, tá? Pelo amor de Deus, não justifica, mas explica. Como ela seduziu aquele afeto, aquele sentimento de outras vidas, a vida reaproximou, ela rejeitou, e ele fez o que fez. Então a vida, de novo, ela reaproxima. Tá? Aí ela viu que este filho que ela mais tem dificuldade é justamente quem ela mais precisa amar, trabalhar. E se perdoar, tá tudo certo. Pessoal, tá tudo certo quando gostar de alguém. Eu não posso maltratar a pessoa, é diferente. Mas o sentimento é normal. Tá?
Então, eu sentir asco, ódio por alguém é totalmente normal. Não justifica eu agir mal em relação à pessoa. É diferente, tá? Então, pensa nos inquisidores ali que eu falei antes. Né? O sentimento dos filhos com os pais seria diferente, dos pais com os filhos seria diferente também. Então, é bem comum. Eu falei já no início. O filho ama mais o pai ou a mãe. A mãe ama mais tal filho ou qual filho. Não deve falar isso dos filhos, tá, pessoal? Não deve falar isso. Mas o sentimento é normal. A gente não precisa se culpar por sentir o que sente. Já os filhos falam, eu gosto mais da mãe, amo mais a mãe. Enfim. Então, isso é totalmente normal. Então, aquilo que a gente mais tem dificuldade na família, que mais a gente tem que amar, trabalhar. Pessoal. E outra, tem casos, por exemplo, de quando... Sim, pessoal. O processo reencarnatório, ele não finaliza quando a criança nasce. Tá? Então, ele continua em processo de desenvolvimento. Até os 4 anos, mais ou menos, o espírito da criança é um espírito adulto. Porque a reencarnação, ela é uma imantação do perispírito do corpo, célula a célula. Tá? E até os 4 anos, por volta dos 4 anos, que se forma o cérebro. O cérebro. Tá? Então, antes dos 4 anos, quando o cérebro não está formado, o espírito tem o cérebro do espírito adulto. É por isso que, até os 4 anos, em média, a criança tem muita lembrança de vida passada. Depois que isso passa. Né? E aí continua o processo. E ali pelos 7 anos, vindo a outro ciclo, que aí, por exemplo, se fecha mais o chakra coronário, que é bem aberto até então. E é normal a criança ter amigos imaginários até os 7 anos. Só a maioria não é imaginário, tá? São os espíritos que ela vê. E aí se fecha o chakra. Se a criança continua vendo depois dos 7 anos, é sintoma de mediunidade. Mas olha, a psicologia, a psiquiatria comum, normal, ela fala o seguinte, que até os 7 anos é comum a criança ser psicótica, esquizofrênica. É normal. Se persistir após os 7 anos, é sintoma de alguma psicopatologia. E não, é sintoma de mediunidade. E aí o processo continua, pessoal. E ali pelos 14 anos, na fase da adolescência, ali mesmo, que a gente fala de adolescência, enfim, nós a gente fala esse termo, o que acontece? Dá um choque entre o que o espírito é e a educação que ele passou nessa vida. Você é uma fase mais complicada de autoafirmação. Ele quer se afirmar, ver quem, se descobrir, ver quem é. Tá? E aí, então, vem mais as impressões do espírito do lado de outras vidas. E é nessa fase que, por exemplo, às vezes, o adolescente vai usar droga para se vingar do pai, para incomodar a mãe. A mulher vai engravidar e por aí vai. Por quê? Porque dá esse choque. E o processo reencarnatório, pessoal, ele só se finda efetivamente pelos 20, 21 anos. Que é quando a gente é o que a gente é. Por isso que a responsabilidade dos pais em relação aos filhos vai até essa idade. Depois é com ele. Lógico, dá um para, auxilia, né? Os pais me auxiliam até hoje. Leva um casaco. Mas ali cabe a responsabilidade moral. Então tem todo esse período mais largo para justamente se amenizar as mágoas, se amenizar os olhos, as culpas, trabalhar valores. Tanto é que tem uma psicografia do Chico Xavier, do Raul Teixeira, diz o seguinte, que nos mundos superiores, do nascimento à idade adulta, são 6 meses. Igual cachorro, igual bicho. Por quê? Por que o bicho chega logo na idade adulta? Porque não tem esse período de formação que a gente precisa. Nos mundos superiores, não tem infância assim longa. Porque o espírito já é evoluído. Não precisa a gente reeducar, trabalhar isso aqui. Tá? Então, a infância longa, justamente com esse propósito, a gente trabalhar o espírito. Tá? Tá? Só perguntas, pessoas,
Tá sentindo isso tudo? Meu filho mais velho, ele tinha 3 amigos imaginários. E conversava com eles, deu um nome para eles. Eu caminhava ainda, deixava dentro do chão. Conversava com aqueles amigos assim, então, eu já falava, não caminhava, mas eles falavam tudo, né? Eu não sei se ele está falando com os meus amigos. Sim. E quem Tinha dois amigos masculinos e um feminino. E aí, quem é médium somente vê outros espíritos brincando com o filhinho. Né? Então, isso é muito comum. Né? A gente acha que a psicose deles não é, pessoal. Eles estão vendo, estão brincando. Hoje, meu netinho, com 3 anos, ele vê o pai dele de branco. Quando ele vai tomar banho, ele vê o pai dele de branco no banheiro. Não, meu netinho tem 3 anos. Tá, mas o pai dele desencarnou? Não. Ele vê o pai dele, eu acho que, não sei se é o pai dele ou o outro pai dele, às vezes ele fala que é o pai dele, ele fala que é o pai dele. Ah, sim, ele pode ser de O outro pai dele dá banho nele e ele diz, olha lá, lembrando, quem está vendo meu filho? O meu pai. Aí, pode ser o pai da outra vida. É isso que a gente, como espírita, a gente Vem acompanhar. Porque, assim, até os 7 anos, pessoal, todo mundo tem um mentor cuidando da gente, né? Mas até os 7 anos, a criança tem um espírito a mais a cuidar. Porque, nossa, as crianças, né, fazem cada coisa. Então, tem até um para mais para cuidar da criança ali. Tá? Esse prova se alguém quer mandar ele dizer. Então, assim, pessoal, a gente fica ali, vítima algoz por séculos. Aí, a última estágio é esse aqui. Né? São os gêmeos cifópodos. Que são espíritos que se amam, né? Se amam, pessoal? Se odeiam há muitos séculos. Então já teve várias tentativas de pai, filho, irmãos, já vieram de várias formas. Mas sempre se agrava. E aí chega num ponto de sofrimento extremo, a tal situação que eles não querem perdoar. Tem etnografias que mostram que gêmeos assim, desde a vida intrauterina, se acarinham. Ou seja, já se perdoando. Tem casos que eles se arranham, pessoal, na barriga da mãe. Pelo ódio que vem. Tá? Então, é aquela coisa. A gente vai perdoar, pessoal. Quem quer ser feliz, vai ser feliz. Quem não quer ser feliz, também vai ser. Só que a metodologia da divindade é para obrigar a gente a despertar. Tá? Às vezes os gêmeos normais, às vezes já vem ali por ter afinidade, outros também já são antagônicos, mas sempre já se ajudar, de compartilhar o próprio útero, para esse perdão também. Tem várias questões por trás. Mas sempre tem algum vínculo maior. Tá? Quer te mostrar? Sim. Grandinho. Ah, pessoal, uma pergunta que surge muito, tá? É questão de filho deficiente. Qual que é a questão por trás? Alguém lê para mim, por favor? Teu filho enfermo veio aos teus braços por injunção do amor de Deus, a fim de que contigo repare males que praticaste juntos anteriormente. Nada acontece por acaso, especialmente nas constelações familiares. Então, assim, muitos perguntam o porquê a gente tem um filho com tal qual deficiência. Até hoje, por exemplo, tem uma leva enorme de filhos autistas, né? Então, se perguntam os porquês espirituais disso. Quando tem isso uma palestra, o Divaldo fala porque desse boom tão forte de crianças autistas, né? Ele diz que há um resgate em massa, de espíritos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Estão reencarnados agora, tá? Para conseguir reparar algumas coisas de antes. E aqui, até o Divaldo comenta, da nossa enchente, que é bem forte aqui, que também é um resgate nesse mesmo sentido, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E que as perdas que sofremos foram as perdas que nós causamos, inclusive.
Quando o processo de transição planetária, muita coisa acontecendo em massa agora, para que o resgate aconteça e depois a coisa se harmonize. Então, o filhinho deficiente, pessoal, ele sempre traz uma carga pesada do passado, sim, de karmas, de crimes do passado. Tá? E muitas vezes, os pais de hoje foram os autores intelectuais, foram quem induziu o espírito a falhar, foram os coniventes, os cúmplices. O Chico Xavier, na casa, por exemplo, quando ele voltava do trabalho, passava na estrada, e entre a estrada e o matagal, tinha um casebre de lona preta, sabe? E ele morava uma mãe com um filho completamente deficiente, assim, todo torto, com a face deformada, um caos assim, que chocava. E Chico auxiliava, né? A alma caridosa, que era o Chico, auxiliava a mãe, etc., levava mantimentos, etc. E aí um dia foi, junto com o Chico Xavier, uma equipe, foi médico, foi não sei quem, etc. E aí o médico vê a criança e se horroriza. Aí depois chama o Chico Xavier no cantinho, Chico, qual que é a utilidade de uma criança assim reencarnada? Não seria perdoável a eutanásia? Ou seja, né, através de uma morte indolor fisicamente, que espiritualmente dói, tá? Levá-lo ao desencarne? Aí diz Chico que já perguntou isso para o Emmanuel. O Emmanuel respondeu o seguinte, que na última reencarnação, este espírito antigo, naquele corpinho infantil, foi uma pessoa de muito poder. E ele, então, mandou sequestrar, torturar e matar todos os seus inimigos políticos. E aí, conforme esse pessoal que ele fez isso foi desencarnando, já começaram o processo de vingança, de obsessão. E aí ele tinha várias crises epiléticas, inclusive fruto da obsessão. Como ele carregava a culpa, ele se vinculava. Na obsessão você tem a culpa na gente. E aí depois, então, mais tarde, quando ele finalmente desencarna, narra Emmanuel o seguinte, que os espíritos pegaram ele e continuaram o processo de vingança. Diz Emmanuel, torturaram ele de todas as formas conhecidas e possíveis no mundo espiritual. Só tem um detalhe que você pode escapar aqui, tá? Se alguém de nós for torturado aqui, chega um ponto que a gente não aguenta aí, e morre. E para quem já está morto, o que acontece? Tu fica lá, pessoal, por muito tempo. E aí, então, por amor a ele, a espiritualidade vai lá e arranca ele daquela situação. Uma encarnação compulsória. Tá? Uma encarnação compulsória. E aí, então, a própria consciência torturada pela culpa, né? pela culpa, pela tortura em si, que ajudou a plasmar aquele corpo defeituoso. Tá? E ele tinha não só o corpo defeituoso, mas a mente na idiotia mental completa. Porque assim que os espíritos de luz tiraram das torturas e encaminharam a reencarnação, os espíritos tinham vingança ainda. Passaram a procurá-lo. E o corpo escondia ele. E, como eu falei antes, sempre que há obsessão, o pessoal tem a culpa. Se a obsessão é uma tomadinha, um plug de tomada, a tomadinha em si é a nossa culpa. Então, se ele tivesse qualquer fio de raciocínio lógico, lúcido, ele iria atrair automaticamente os obsessores. E ainda desorienta pelo sono, e torturar, aquela coisa toda. E então, se praticasse a eutanásia, seria o mesmo que devolvê-lo às torturas de novo. E aí o médico pergunta, Chico, mas como é que Deus vai resolver isso aí? Aí diz assim, Chico, que Deus costuma usar o tempo e não a violência. Que quanto mais tempo ele permanecesse aqui reencarnado, muitos espíritos seguiriam, outros perdoariam, outros reencarnariam. Então, que mais tarde ele voltando, desencarnaria doente, mas seria mais fácil recomeçar. Então, pensa, pessoal, um quadro desses. E a mãe era cúmplice dele antes. Auxiliou ele a falir, moralmente falando. Então, é responsável por erguer ele, moralmente falando. Então, pensa um quadro desses. Uma criança, na miséria,
corpo totalmente deformado, idiotia mental completa. Que Deus de amor é esse? Fala o Espiritismo. Que Deus é esse? E onde a gente acha que não está, justamente ali ele está atuando. Por amor. Mas isso só é possível explicar, tendo por base o Deus justo e bom, com base na reencarnação da pessoa. Sem reencarnação não tem nem como falar nada disso. Então, no quadro da questão dos filhos deficientes, pessoal, sempre tem um porquê e um para quê, um propósito maior. Tem um outro caso, uma mãe tem uma filha bem deficiente, também ela era para morrer com 9 meses, um ano no máximo, tá? Com 20 e poucos anos a guria. Ela tem várias deficiências, um caso bem complexo, assim, bem complicado. E o pai da criança odiava ela. Não precisa pegar no colo, não precisa ajudar a mãe a cuidar, não precisa dar banho, não precisa fazer nada. Tinha um asco enorme pela filhinha ainda. Tá? E é bem resumido, assim, pessoal. Ela viu também, na regressão, que ela sofre um processo obsessivo muito grande. Você arranca os cabelos, assim, isso depois parou. Que ela viu que no passado, então, a filha hoje foi o seu marido. Tá? O marido atual foi filho deles. E a filha deficiente hoje, que foi homem antes, era pedófilo. E abusava, inclusive, do próprio filho. Filho que hoje é o pai. Por isso que o pai não conseguia dar carinho para a filha. Que não justifica, tá? Pelo amor de Deus, não justifica. Mas explica. E junto havia ainda uma nuvem de obsessores, que eram as antigas vítimas. Tá? E a mãe, então, a mãe, mulher no passado, que hoje é mãe também, ela não concordava, mas também não fazia nada. Permitia que o marido abusasse do filho, fazia vista grossa. Então ela foi cúmplice. Então ajudou a falhar, hoje ajuda a se reter. Então veja, não é ao acaso que tem a família daquela forma. E outra, nesse cuidado. Então já reencarna como mulher, né? Já para se acostumando, porque na próxima também vai vir como mulher, o antigo pedófilo. Tá? Se não viesse uma deficiência, repetiria os seus crimes. Então já vem para acalmar, e na deficiência para acalmar um pouco a dor sexual, mas depois aos pouquinhos se regenerar. Então não é um processo que se resolve só numa encarnação. Isso vai, tá? Na obra Sexo e Obsessão do Divaldo Franco, na reação do sacerdote Mauro, né? Que também é um pedófilo, tem várias dificuldades. E a causa foi que na época de Napoleão, ele foi uma mulher dona de bordel. Ela está sequestrada crianças, são casos bem complexos também. E essa do padre Mauro era a 4ª encarnação depois daqueles atos lá atrás. Aí veio com deficiência, com anomalia genésica, mendigou, veio como homossexual, veio com várias questões para se reprogramar na questão da sexualidade. Enfim. Então veja como a vida vai desdobrando, mas onde a gente acha que não tem um Deus de amor, pela dificuldade que a gente vê aparentemente, não sabe o que tem por trás disso. E é sempre um processo de reeducação da alma. E de reabilitação das almas todas envolvidas. Então, na família menor, na família maior, casa espírita, trabalho, etc. Mas a vida sempre leva a essa cura, pessoal. E na família é o cadinho onde isso vem mais forte. Tudo tem um porquê e o principal, para quê. Muitas pessoas estão me lembrando apavoradas assim. Às vezes pode ser questão de mediunidade, já que a criança tem, vai apresentando, sabe? Depende do tipo, do grau de sonambulismo, pode ter até uma obsessão junto. Né? Aí pode ter várias coisas, mas ficar bem atento. E em caso que ela apresenta algumas sessões sonambúlicas, é bem importante ela fazer um tratamento espiritual.
Porque tem uma coisa junto, espiritualmente falando. Isso ficou depois dos 4 anos também ou não? Isso continuou após os 4 anos? Ah, tá. Mas essas línguas que ele falava são línguas que ele sabe de outras vidas. Ele acessa e consegue verbalizar. Eu tenho um irmão que ele era praticamente ativo, né? Ele ganhou um AVC faz 6 anos. Hoje ele se encontra na cama nos Estados Unidos ativo. O que foi ocorrido? Resgate ou alguma coisa que ele fez? Ele era muito autoritário, sabe? É que assim, só que ele era político. Tá? Na cena que a gente falha, a gente volta depois. Tá? Por exemplo, na Alemanha é o seguinte, que muitos mendigos hoje foram políticos corruptos no passado. Então, falharam na tarefa, reencarnam e sofrem a escassez que fizeram os outros sofrer. Para aprender, correto? E aí depois vocês terão que voltar como políticos. Por quê? Quando for desviar de uma escola, desviar comida, mas eu sei que é passar fome. Eu mendigo. Eu sei que é precisar de saúde e não ter. Eu sei que é precisar de uma casa e não ter. Então, volta mais uma vez como provação para fazer certo. Né? Agora, se a pessoa não faz certo, para a pessoa não se comprometer ainda mais, a espiritualidade vai lá e corta. Isso aconteceu, tem um filme até com o Zé igual médium de cura. Tá? Então, médium de cura é uma pessoa que falhou muito, fez mal, atacado no passado, né, pessoal? E aí, então, o Zé igual começa a ir para a sexualidade promíscua, a favores de cura, ganhar dinheiro. Então, ele começou a falhar na tarefa. E aí, para não se comprometer ainda mais negativamente, a espiritualidade vai lá e ele tem o certificado e morre. Mas porque por amor é para não se comprometer, aumentar ainda mais a cura. Então, num caso assim, teve a tarefa, né? Ou não sei os motivos, etc. Mas teve um corte ali para não se comprometer ainda mais. Ou é um resgate também, específico, como o Raul Teixeira teve agora, anos atrás, né? Mas sempre tem um porquê maior aí por trás. E a gente é de vários irmãos, a família tem poucos que para ajudar, né? Sim. Não... Porque sobre essas questões do passado. Não justifica, mas explica. Por que eu vou ajudar agora quem me torturou no passado? É uma coisa inconsciente. Não justifica, mas explica o enredo. Tem um que é pastor que cuidava dele, né? Ele subiu. Aí, como a gente sabe, entende que talvez ele estaria cuidando dele para que ele fosse sair da cama, levar ele para dar um testemunho, que ele se salvou e tal. Mas isso não foi possível, né? Então ele simplesmente pensou que saiu. Isso não é para mim. Aí não, por salvar, só te ajudar na minha igrejinha vai ganhar mais dinheiro. Só que os médicos falaram que ele jamais iria caminhar, falar, comer, nada. Sim. É aquela vida dele. Sim. Aí entra o ego da pessoa. E nesses casos, se a pessoa está acamada, pessoal, ela usa uma atividade espiritual bem intensa. Quando o corpo dorme, a gente sai do corpo. Tanto é que muitos, quando acordam de um coma de anos, por exemplo, relatam que, enquanto isso, iam viajar, iam trabalhar, fazer um monte de coisa espiritualmente falando, porque a cena não cessa. Então, às vezes a gente está a ver, parece estar sofrendo demais e não está. Porque a atividade espiritual está muito intensa ali. Então. Mas tem aquilo ali para o resgate para a pessoa não se comprometer ainda mais. O que mais, pessoal? Eu ia entrar entre os temas agora, mas aí não vamos perder nem tempo. A questão da sexualidade, etc. Sabe? Uma dúvida, falando agora sobre Arigó, né? E João de Deus, ele se encaixa nisso? No caso, ele era um médium de cura, de fato, e aí se perdeu por isso. Sim. É que assim, o João de Deus perguntou, né? Realmente, ele é um médium de cura. Ele tem o que é médium de cura? Ele tem acesso de ectoplasma.
Tá? Então, o processo de cura é um processo de ectoplasmia. Os espíritos usam aquela energia ali para promover a anestesia, a asepsia e a cura em si. Então, o médium de cura, ele é o médium mais assediado que tem espiritualmente falando. Porque olha quanta gente que é ateu passa a acreditar. Então, divulga muito a parte da espiritualidade. Né? Então, realmente, ele veio com a tarefa, veio com a missão e, enfim, falhou miseravelmente. Até onde eu já estudei, assim, eu vejo que esses médiuns de cura têm essa parte, assim, que eles têm que estar sempre em observação com isso, né? A parte sexual, assim. E pensa, são espíritos perversos que fizeram perversidades no passado. E a sexualidade é uma fragilidade que a gente tem ainda com a nossa evolução. Então, no sexo é onde mais se desvia e se tenta desviar do trabalhador espírita. Em geral, tá? Os atos de cura, principalmente. E é onde é mais fácil de resvalar. Né? O que acontece? Como ele tem mediunidade bem ostensiva, o João de Deus, quando nos abusos, os espíritos usam ele e sentem o que ele sentiu. Né? Eu tive um rapaz que ele teve 14 relações no dia, chegando finalmente em todas. Já para o homem é impossível isso aí, né? Nem em Olimpíada, nem com remédio dá. Mas por quê? Porque ele era um médium, e aí os espíritos usavam e estimulavam ele fisicamente para ter mais prazer. Então a obsessão sexual é uma questão assim bem complexa. E hoje, nessa promiscuidade que a gente vive, envolve um monte de questões. Mas sim, a mulher ninfomaníaca, por exemplo, nunca está saciada. Da mesma forma que a mulher pode passar fisicamente a mão de vários homens, espiritualmente também é assim. Ela pode passar na mão de vários espíritos. Por isso nunca está saciada, porque ela quer saciar vários. Ou, aliás, vários querem se saciar através dela. Ou até o rapaz, o homem alcoólatra. Sabe aquela expressão, o cara bebe, bebe, não cai? Por quê? Quando ele está bebendo, a gente bebendo com eles junto. Né? Então, eles absorvem os vapores etílicos da pessoa ali. E ele não bebe um monte. Se tem mediunidade, é mais fácil de absorver ainda. Teve uma tese de mestrado ou doutorado. O rapaz foi numa reunião de Umbanda. E tinha um médico que incorporava. E enquanto incorporava, ele tomava cachaça. E aí o doutorando tirou o sangue do médium antes e depois do trabalho. E o médium tomou, pessoal, 2 garrafas de cachaça pura. Depois do trabalho, que a entidade saiu, o médium não tinha uma gota de álcool no sangue. Tudo a entidade absorveu. Então, tem essas trocas nas diversas obsessões. Tá? Eles sentem o que a gente sente. Quando a pessoa é médium, mais fácil ainda o espírito sente as impressões do encarnado. Isso, médium ostensivo, vidência, psicofonia, porque todos estamos sofrendo de influência o tempo todo. Sim. É só ficar um pouquinho ligado que a gente percebe. Isso aí, quanto mais sensível for, né, de uma forma de mediunidade, mais fácil para o espírito se acoplar. Mas enfim, pessoal, a família não é essa desgraça também, tá? Tem muita coisa boa, vários casos assim. Até agora, os espíritos falam, está reencarnando muito espírito de luz. Muitos. E tem criança vindo que, desde pequeno, tem uma bondade natural, uns já não comem carne, sabe? Tem um bom coração, muitos com altas habilidades, está com piano, isso, aquilo, porque vai haver uma renovação, pessoal, em todas as áreas. Cultura, ciência, filosofia, todas as áreas. Então está reencarnando em massa espíritos de luz. O Divaldo comenta que, por exemplo, olha só, Buda vai reencarnar, Krishna, Confúcio, toda essa neoplatônica, neossocrática, vários filósofos da antiguidade. A Joana comenta ainda que, Manuel de Miranda também, que Francisco de Assis vai reencarnar. Ele, né, assim como Jesus, e está reencarnando uma legião de franciscanos que vão preparar o terreno para as suas vir depois, sabe? Então, muitos espíritos de luz.
E aí, muitos de nós, né, temos que ajudar eles a se conduzir na tarefa deles. Tá? Nossa tarefa é facilitar para que eles abram o caminho. Então, a coisa vai melhorar. A Joana de Ângeles tem uma mensagem seguinte, que é crianças de uma nova era, que ela fala que todos esses espíritos de luz terão um déficit de atenção. Tá? Porque não precisa se sintonizar muito bem aqui, mas tem grandes tarefas nas áreas deles. O Divaldo comenta que alguns autistas, tá? Tem a diagnóstico de autismo, sim, mas tem altas habilidades, uma moral elevadíssima, e vão auxiliar muito em tarefas maiores. Tá? Então está reencarnando, pessoal, essa legião de espíritos de luz. É porque a constituição física, né, não comporta o nível espiritual que eles têm, né? E aí eles aos pouquinhos vão ajudar a modificar o próprio organismo. Vai modificando o nosso organismo para o futuro. João do Franco, nessa tarefa, fala o seguinte, que o processo de fertilização in vitro, muitos espíritos de luz vão usar esse método para reencarnar, por facilitar o processo reencarnatório com a atividade do corpo. Então, tem muita coisa boa acontecendo também, tá, pessoal? Tem os resgates coletivos, a gente está vendo, tá? Mas aí, conforme o pessoal for resgatando, reparando, enfim, esses espíritos de luz reencarnando e crescendo, vai ter uma baita mudança aí pela frente. E a coisa vai melhorar. Até o pessoal pergunta muito assim, quem vai acontecer no Brasil, com a Terra? Pessoal, quem cuida da transição, pessoal, é Jesus. E espíritos que cuidam desse processo, eles não são só extremamente inteligentes. Eles são amorosos. Então, a coisa já está no processo de renovação. O próprio Kardec fala que para haver a renovação, tem que chegar no extremo do mal. Cansar do mal, para querer o bem finalmente. É o que está acontecendo agora. Mas, inexorável, o processo vai melhorar. Então, a gente está no processo da transição em si, que é essa convulsão toda. Até o Kardec fala em obras póstumas, que um dos sinais do fim dos tempos, desse processo de renovação, é que a loucura vai estar geral, muito grande, e o número de suicídios será espantoso, até entre adolescentes e crianças, que vai chamar a atenção, que a gente já vê. E a loucura não é só loucura, louco mesmo, mas ele fala, se refere é que não tinha a palavra psicopatologia. Então, digamos assim, vai ter um aumento enorme de psicopatologias. O autismo, a atenção, outras tantas. Então, pessoal, é exatamente o que a gente vive hoje. Que é o anúncio da nova era. Então, ocorrem os resgates coletivos, os resgates em massa, para que a renovação aconteça logo depois. Tá? E a gente também está nesse processo. E a família ali é a célula social. Você trabalha a família para trabalhar, por consequência, a sociedade. E é por isso que o Espiritismo foca tanto na questão da família. E é por isso que forças contrárias vão tanto contra a família. Os valores da família. Jogam pai contra os filhos, a ideologia de gênero e outras coisas assim, pessoal. É para ter divisão familiar. Está muito claro hoje as forças aqui. Muito fácil escolher. Mas, outro assunto. Bom, pessoal, até pelo nosso tempo, então, mais uma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Faz sentido tudo que a gente conversou um pouco hoje. Então, assim, eu recomendo muito essa obra aqui, vou mostrar ela de novo, que é a Constelação Familiar da Joana de Ângeles. Esse livro é excelente. E tem umas obras um pouco desconhecidas, que é Mulheres Fascinantes e Arte de Recomeçar, da Silineia Maffei, pelo espírito Leon Tolstói. Não desconhecidas, mas as obras são excelentes. Mas ali, por exemplo, se chegava um leproso em Jesus, narra o porquê da lepra, o que aconteceu antes, qual é a trama familiar envolvida. Então, tem exemplos do como acontece isso tudo. Tá? E mostra ainda, no final de cada capítulo, tem uma psicografia atual do espírito, do quanto ele passar por Jesus há séculos atrás, pegar os ensinamentos de Jesus, deu um norte para os milênios à frente. Então, são obras excelentes. Tá? Então, aqui buscamos, procuramos ler, etc. E na dúvida, procuremos os ensinamentos do mestre, que no resumo é amar a Deus com todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Mas psicologicamente se inverte. Tenho que me amar para conseguir amar o outro. E me amando no outro, eu amo, por consequência, a Deus. Então, obrigado aí pela oportunidade. Não precisaram começar essa chamada de novo. Tá? Obrigado.